Eu sou o Francisco Alves Rito, sou jornalista profissional há mais de 20 anos. Já colaborei em muitos jornais e rádios também. Atualmente diretor do jornal O Setubalense, que é o único jornal diário em papel do distrito de Setúbal. Foi fundado muito antes do Diário de Notícias, muito antes de jornais que já desapareceram. Sou ainda jornalista do Público atualmente. Já colaborei nos órgãos nacionais, por exemplo, no grupo Luz ao Mundo, que atualmente se chama Global Media, no Jornal de Notícias, na Rádio Press, que é uma rádio que era desse grupo, que entretanto foi extinta quando esse grupo comprou a TSF e fundiu as duas rádios. Era uma emissora nacional de rádios. Trabalhei também no grupo Empresa, que é o grupo da SIC, do Expresso, e colaborei com o lançamento de um produto novo do Grupo Empresa, na altura que era o Jornal da Região. Fundei imensos jornais locais, Jornal de Oeiras, Jornal de Cascais, vários títulos na margem norte do Tejo, vários. Fui diretor de muitos destes também. Para si, qual é a diferença entre trabalhar num jornal regional e trabalhar num jornal nacional? Por um lado, não tem diferença nenhuma, por outro lado, faz toda a diferença. Não tem diferença nenhuma porque os princípios essenciais do jornalismo e as técnicas da construção da notícia aplicam-se no caso e aplicam-se no outro. Portanto, desse ponto de vista, da forma, os dois planos são iguais, não há diferença. Do ponto de vista depois do conteúdo, há grandes diferenças. No plano regional, portanto, na imprensa regional ou local, as notícias têm que ter, além de todos os outros elementos que as nacionais têm que ter, tem que ter o critério da proximidade, tem que ser uma coisa que acontece aqui ou que está relacionada com o universo que nós trabalhamos. O que faz mesmo a diferença é o critério da proximidade. Uma notícia do Jornal Público é uma notícia de âmbito nacional, ou é uma notícia que pode interessar a todo o país. Uma notícia aqui para o Setubalense é uma notícia que tem uma relação especial, alguma coisa de específico a ver com o distrito de Setúbal. E quando digo especial, é no sentido de ter uma relação estreita e direta. E a diferença podemos fazê-la apenas obedecendo a essa lógica da proximidade, procurando tratar os assuntos que são mesmo só daqui. A grande vantagem de trabalhar no órgão de comunicação social é o sentirmos que estamos a tratar daquilo que realmente interessa na nossa vida, à nossa comunidade, aos nossos vizinhos, à nossa cidade, e com isto termos um sentimento de contributo para a vida em comunidade mais forte. No nacional isso dispersa-se mais. O aspecto mais negativo decorre também desta proximidade, que é algum incómodo, para não dizer, em alguns casos mesmo, muito desconforto. E em dar notícias das pessoas que conhecemos, com quem convivemos diariamente e que fazem parte da nossa comunidade. Qual considera ser o papel dos jornalistas nos dias de hoje? O papel principal do jornalista nos dias de hoje, que eu acho que é similar ao papel dos jornalistas desde tempos imemoriais, desde que começou o jornalismo, é a busca da verdade. É procurar a verdade. A notícia, além de nova, além de uma coisa nova, deve ser sempre uma coisa verdadeira. São os dois principais elementos definidores de uma notícia. É uma novidade, uma coisa nova, mas tem que ser uma novidade real, que realmente aconteceu. Senão não é uma notícia, é uma história, é uma brincadeira, é um conto, até pode ser uma obra literária de grande valor, mas não passa de ficção. Mas hoje tem uma grande diferença. É que hoje a verdade é uma coisa mais difusa, mais difícil de alcançar. Nós, quando lemos as redes sociais, podemos passar o dia inteiro ligados às redes sociais e continuarmos a não saber aquilo que realmente de importante se passa na nossa cidade, estruturante. Que decisões é que foram tomadas que vão ter impacto na nossa vida, ou no nosso salário, ou nos nossos direitos, ou na nossa comodidade, porque não lemos
as notícias que vimos nas redes sociais são os grupos a falarem uns dos outros, as pessoas a falarem da sua vida particular, algumas a mentir. Há muitas pessoas na internet que dizem que se consideram pessoas informadas e depois quando a gente lhe pergunta mas como é que vê a informação, só vê a informação nas redes sociais e consideram-se informadas. Ou seja, elas acreditam que aquilo que estão a receber é informação verdadeira e suficiente para serem pessoas esclarecidas e informadas sobre o mundo que os rodeia. Portanto, não dão importância à verdade. Até nos podemos informar através de meios tecnológicos, não precisamos de ler jornais em papel. Mas precisamos de ver a informação desses órgãos. Ainda que seja eletrónica, é nesses órgãos que devemos ler a informação e não apenas acreditar, como passámos a manhã inteira no Facebook com os amigos e fomos visitar o grupo da cidade ou isto ou aquilo, que já sabemos tudo o que está a passar. É que existem as fake news, não é? Há quem tente fazer passar como verdadeiras coisas que manifestamente não são e tentam, isso é que é grave, não de forma ingênua ou por brincadeira. Tentam-nos para atingir certos fins e alguns deles bastante importantes, como é, por exemplo, o caso de resultados eleitorais. Considera que a relação que os jornalistas podem e devem estabelecer com os leitores é algo necessariamente de proximidade ou nem por isso? Os laços com os leitores são fundamentais. Não vale a pena haver um órgão de comunicação social se não houver esses laços com os leitores. Um deles é mais abstrato. E, paradoxalmente, o mais abstrato é o mais importante. E o outro é mais difuso. E, quanto a mim, não é tão importante, embora seja importante para a sustentabilidade a longo prazo. O contrato que é mais importante, que é esse que é o mais abstrato, é o da confiança. O jornalismo já levou muita pancada e com as redes sociais ainda que está a levar mais. As pessoas comentam as notícias dos jornais a dizer que isto é mentira, isto é manipulação e mesmo assim ainda não se destruiu esse ativo que é absolutamente fantástico e notável, que é nós ainda continuamos a acreditar nas notícias dos jornais. E esse é o primeiro contrato, é o contrato de confiança. O jornal e quem o faz, os responsáveis, têm que saber que o leitor confia em nós. E isso tem que ser sagrado, porque nós podemos andar uma vida inteira a publicar notícias. A credibilidade de um jornal também leva anos a construir. Porque o jornal começa a sair, as pessoas dão o benefício da dúvida, depois vão lendo, depois vão vendo, depois ao fim de uns quantos anos pensam, isto é sério, o jornal já tem não sei quantos anos e ainda continua a ser vista como uma coisa séria. Isso leva anos, mas destruir é num instante. Se o jornal, de repente, dá uma notícia que seja uma mentira descabelada, daquelas que toda a gente vê que é mentira, as pessoas começam a pôr o pé atrás, a pensar, é lá, então, mas a notícia que está aqui ao lado, esta aqui é mesmo mentira, esta aqui ao lado será verdade ou não? E depois no dia seguinte a mesma coisa, instala-se a dúvida. A credibilidade está em causa. E o tal contrato de confiança, que é uma coisa até abstrata, mas é extremamente importante. Porque, mesmo que o jornal não tenha intenção de mentir, isso vai moendo a credibilidade e às tantas, as pessoas quando leem, quando olham para aquele jornal, os leitores, sei lá se isso é verdade. Esse jornal, a maioria das vezes falha, agora não posso saber se é verdade. E se isto for verdade num jornal, depois se os outros também fizerem a mesma coisa, se o jornalismo em geral tiver o mesmo problema de falta de valorização da verdade e de falta de compromisso com o rigor, já não é só aquele jornal de que as pessoas têm dúvidas, é de toda a imprensa. Quando digo imprensa já inclui televisões e rádios, os meios tradicionais, aqueles que fazem jornalismo. O jornalismo é um compromisso com a verdade. E é um compromisso com a ética, também noutros aspectos que não apenas a verdade, e é uma técnica, e tem que ter formação, deve ser feito por pessoas habilitadas, têm carteira profissional, sabem o que estão a fazer. A primeira relação muito importante com o público é a da confiança, contrato de confiança com os leitores. E o segundo é o da proximidade, que eu até acrescentaria também da afetividade. As pessoas preferem comprar aquele jornal em vez de comprarem outro, porque gostam daquele. E se gostam daquele, há uma proximidade afetiva, mas tem que se estabelecer uma relação. Como acha que o jornalismo se está a adaptar a esta era mais digital, digamos, à fase das redes sociais? Sempre trabalhei em jornais em papel e em meios tradicionais, rádios e jornais, e a certa altura
há uns 10 anos para cá, comecei a pensar, porque toda a gente diz isso, acho que até é um mito, transformou-se num mito urbano, que os jornais vão acabar. Agora temos a internet, os jornais vão acabar. E ao início isso assustou-me um pouco. Mas agora não. Entretanto, formei a convicção de que os jornais e o jornalismo vão ter um futuro brilhante. Vão ser até um excelente negócio, coisa que já há muitos anos que não são. Porque tenho vindo a perceber três coisas muito importantes. O primeiro é que o jornalismo faz mesmo falta. Os jornais nunca tiveram tantos leitores como têm hoje. Ou seja, apesar de agora se estar a vender menos jornal em papel e haver menos pessoas a comprar, não é verdade que o jornal e os jornais em geral tenham menos leitores. Têm mais. Agora há mais pessoas do que nunca a ler jornais. É que eu acho que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que acabar com uma balda que existe na internet, que é tudo se lê à borla, toda a produção de conteúdos é para nós usarmos sem termos que pagar, que é uma balda que nós assumimos enquanto cidadãos e que institucionalmente também foi assumida por muita gente, a começar pelos gigantes da internet. Que esses grandes gigantes tecnológicos habituaram-se a não pagar pelos conteúdos. Não pagam. E as grandes receitas que existem atualmente de publicidade, quem fica com o dinheiro todo da publicidade são esses gigantes. Nós abrimos o Facebook ou o YouTube e lá estão anúncios. Abrimos a Google, os primeiros resultados das pesquisas são os pagos. Isso são receitas de muitos milhares de milhões de publicidade. E isso é que verdadeiramente está a sufocar os jornais. Falta garantir que a publicidade que existe na internet, e que é muita, também chega aos órgãos de comunicação social e não fica apenas nos gigantes tecnológicos. O jornalismo tem uma importância decisiva na formação da opinião pública. Qual é a importância do jornalismo para a sociedade na formação da opinião pública? De duas maneiras. A primeira é no fornecimento da informação necessária para que as pessoas possam formar a sua ideia livremente, de forma consciente e com conhecimento de facto das coisas. Portanto, o nosso primeiro contributo dos órgãos de comunicação social para a formação da opinião pública é através do esclarecimento. Mais do que do esclarecimento, é através do escrutínio. O escrutínio o que é? É tentar ir ao fundo das coisas, mostrar como é que elas realmente estão a ser, designadamente do funcionamento dos órgãos de soberania. Os comentadores dos jornais, os opinion makers, ajudam a fazer opinião. Mas um bom articulista de jornal é uma pessoa que tem muito valor e tem uma função muito importante, que podia ajudar a transformar a sociedade. Só que lá está, agora nesta altura nós não estamos com a força nos jornais que eles deveriam ter. Nos jornais, na imprensa, na comunicação social em geral. Mas vamos lá chegar. Qualquer dia vamos voltar outra vez a ter essa influência. Na sua opinião, qual é que vai ser o futuro do jornalismo? Eu acho que o jornalismo vive um momento complicado, está numa situação de ser pouco valorizado, quer pelos sistemas que tomaram conta das novas formas de comunicação, e por outro lado, também não está a ser ainda tão valorizada quanto deve e quanto vai ter que ser a verdade, o valor da verdade. As pessoas não estão disponíveis para pagar pela verdade, pagar para comprar jornais, pagar para ler sites de informação, porque estamos todos um pouco bêbados com a internet ainda. Em suma, acho que o presente dos jornais é difícil, mas o futuro é muito auspicioso.